as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Podeis assentar. O capítulo 53 de Isaías, irmãos, traz as informações factuais, mais manifesta no Novo Testamento, no relato, na narrativa dos 4 evangelhos. Por outro lado, a interpretação que se dá aos eventos concernentes à encarnação, humilhação, morte, ressurreição de Jesus Cristo, é aquele sentido que nós vemos manifesto claramente nas epístolas. O texto de Isaías 53 é o evangelho declaradamente, transparentemente, os fatos, o sentido dos fatos concernentes à obra de Jesus Cristo por nós e a sua pessoa. É incrível que isto estivesse neste livro, que foi escrito muito antes de Jesus nascer. Impressionante que os judeus, tendo em sua Bíblia, que só contém o Velho Testamento,
tinham leitura do livro do profeta Isaías, mas não identificaram em Cristo o Messias. Jesus tornou inequívoco que estas profecias a ele se dirigiam, porquanto no início de seu ministério ele foi a uma sinagoga e leu uma parte do profeta Isaías, não essa, mas sobre o mesmo servo do Senhor profetizado. Está no capítulo 61. Ele leu a parte lá que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar visão aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele leu o texto e, concluída a leitura, ele não pregou, mas declarou: hoje aos vossos ouvidos se cumpriu esta palavra, para que aqueles judeus pudessem acompanhar o restante de sua vida e ir vendo passo a passo as coisas profetizadas no Velho Testamento, particularmente as do profeta Isaías, se realizando plenamente na sua vida. Nos manuscritos do Mar Morto foram encontrados rolos bem antigos de partes do Velho Testamento, e o rolo melhor preservado, que estava mais completo, em melhor estado, foi o do profeta Isaías, este que tão claramente anuncia as coisas sobre Jesus. Parece até providencial. Estes manuscritos descobertos eram mais antigos do que muitos que nós tínhamos, e eles serviram para mostrar a fidelidade dos textos que possuímos, porquanto estava de acordo, e serviu também na preservação específica e providencial de Isaías, para revelar como Deus quis que nós tivéssemos todas as provas de que Jesus Cristo é o Salvador. É interessante que o verbo usado aqui sempre é no passado. Diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que ele foi ferido. Este modo de os profetas do Velho Testamento colocarem fatos futuros com a linguagem do passado, com a verbalização no passado, é para exatamente mostrar que o que não aconteceu para nós já aconteceu para Deus. Porque Deus não tem passado e presente e futuro, tudo lhe é um eterno agora. Ele está fora do tempo e da sucessão. Ele vê o alfa e o ômega, ele vê o início, ele vê o fim, e para ele tudo é certo. Por isso a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso na perspectiva de Deus. Então aqui se pôde falar do futuro como já tendo acontecido, porque quando o profeta fala como porta-voz de Deus, ele assume a posição de Deus que está fora do tempo para falar dos acontecimentos. A linguagem no passado também é para dizer que vai ser certo que vai acontecer, tão certo que já se pode falar do que virá como já tendo sido, porque Deus já estabeleceu que este fato se daria. Nós, irmãos, devemos levar em conta que no livro do profeta Isaías, Deus desafia os deuses das nações a anunciar o futuro em outra parte, uma parte mais anterior ao capítulo 53. Deus desafia os ídolos das nações, que não são de fato deuses, que não têm fôlego de vida, mas os desafia porque os povos acreditavam neles, para que eles mostrassem conhecimento do futuro. E Deus anuncia fatos futuros, inclusive anuncia Ciro,
que era um líder persa, que sequer havia nascido, e por intermédio de quem a nação de Israel sairia do cativeiro babilônico, e os judeus tornariam a sua terra para reconstruir o templo e a cidade. Mas, muito mais Deus fala sobre Jesus. Mas há no livro do profeta Isaías profecias sobre várias nações, e muita coisa sobre a própria nação de Israel. E Deus anuncia e pergunta se os ídolos podem fazer o mesmo. A profecia, irmãos, é um instrumento eficaz para dar certificação à palavra de Deus. Nós, às vezes, valorizamos milagres, quando eles acompanham a pregação para confirmá-la. Mas os milagres, irmãos, eles são uma prova externa do que é pregado. Uma pessoa pode estar pregando salvação, e Deus confirmando essa mensagem de salvação, curando os enfermos, por exemplo. Mas a cura dos enfermos é uma coisa, o que está sendo pregado pode ser o evangelho da graça, da salvação no sentido espiritual. Portanto, é uma prova externa ao próprio evangelho, os chamados sinais e prodígios. Nós sabemos que há forças espirituais que não são aliadas de Deus, há demônios que podem forjar milagres. Portanto, a questão dos milagres, embora Deus haja fazendo-os acontecer, e muitas vezes confirma a palavra por eles, são suscetíveis de serem simulados ou feitos por forças de origem estranha. Mas a melhor prova da nossa mensagem, da palavra de Deus, é a prova que está dentro da própria Bíblia. É que a Bíblia fala do que vai ser e acontece. Nós temos muitas profecias ainda a serem cumpridas, mas nós temos muito mais profecias que já se cumpriram e que convalidam a veracidade da Escritura Sagrada, a fidelidade da palavra de Deus. Um argumento muito mais forte do que uma cura sobrenatural para alguém reconhecer a validade da Escritura é saber, por exemplo, de uma descrição como essa, acerca do que aconteceria em relação a Jesus, e o exame de como tudo aconteceu detalhadamente. Aconteceu exatamente como foi profetizado. As profecias acerca da nação de Israel, de sua sobrevivência, restauração, elas mostram a veracidade da Escritura, porque esta nação está aí, regressou à sua terra, preservou o seu velho idioma hebraico. Portanto, isso é uma prova muito mais forte, não é um sinal episódico. É a própria construção da história humana pré-delineada pela Escritura, sendo visualizada pelos homens. É um testemunho interno da própria Escritura. Ela diz, e os fatos corroboram com o que ela diz. Aqui no capítulo 53, nós temos algo desse tipo. E é interessante, irmãos, que examinar como profecias se cumpriram ajuda também a gente a saber de que forma devemos interpretar aquelas que vão se cumprir. Nós cremos que a Bíblia é autossuficiente, não apenas no seu conteúdo, mas até nas regras de interpretação de seu conteúdo. Nós não trazemos para a Bíblia regras de hermenêutica que vêm de fora, da filosofia, de alguma ciência. Nós escolhemos as regras para interpretar a Bíblia da própria Bíblia. Nós sabemos como devemos interpretar profecias a serem cumpridas, vendo aquelas que foram pronunciadas e já se cumpriram. E aí nós temos, pela observação destas, a chave
para entender aquelas que hão de acontecer. Por exemplo, aqui no capítulo 53, Isaías fala de Jesus como o servo que padece, que sofre, levando sobre si os nossos pecados, que é ferido, oprimido. Os judeus, quando liam esta passagem, eles tinham dificuldade de acreditar que se cumpriria em seu Messias. Eles buscavam algum sentido figurado para ela, sentido simbólico, porque eles tinham a visão do Messias apenas por outras profecias, que falavam dele como um governante, que viria de modo triunfal, que estabeleceria o seu reino sobre a terra, derrotando todos os inimigos. Então o judeu criou uma hermenêutica de 2 pesos e 2 medidas. A hermenêutica quer dizer a ciência da interpretação, a teoria da interpretação. O judeu pensava assim: quando falar dele, do servo, de modo que ele esteja sofrendo, sendo oprimido, humilhado, vamos encontrar uma interpretação simbólica. Quando falar dele reinando, vamos interpretar literalmente. Mas nós vemos, irmãos, que o sentido era mesmo literal e não simbólico. E surpreende-nos que haja nos nossos dias pessoas que reconhecem que a profecia sobre o sofrimento de Jesus, sua morte expiatória, cumpriu-se literalmente, mas quando tomam as profecias sobre o reinado de Jesus no milênio, eles dizem: não, isso é em sentido espiritual, esse milênio tem um sentido espiritual, Jesus não vai reinar literalmente na terra. Eles não percebem que estão cometendo o mesmo erro dos judeus. Ao contrário, os judeus tomaram as partes sobre a morte e humilhação de Jesus figuradamente, e a parte sobre o seu reinado e triunfo no governo milenar literalmente. E alguns hoje dizem que aquilo que aconteceu na cruz foi um cumprimento literal de profecias como essa, mas que o reinado de Jesus no milênio deve ser interpretado figurativamente. Estão cometendo o mesmo erro. O modo como as profecias já cumpridas se deram revela como nós devemos interpretar aquelas que hão de cumprir-se. Se é verdade que Jesus sofreu tudo isso, também é verdade o que a Bíblia diz sobre sua volta gloriosa, para estabelecer sobre a terra o milênio e reinar a partir de Jerusalém sobre o mundo inteiro. Diz aqui o começo do capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Por que esta pergunta? Uma pergunta que dá a entender que o Evangelho é difícil de ser crido. Quem deu crédito? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Isaías quer revelar, irmãos, o que o Novo Testamento também vai afirmar, que se não fosse por obra do Espírito Santo, ninguém acolheria esta mensagem que temos para anunciar. Porque os homens, eles são guiados pelas aparências, eles confiam no testemunho dos sentidos, particularmente da visão, eles se guiam por aquilo que está diante deles. E a maneira como Jesus escolheu vir a este mundo parece trazer a aparência contrária do que as pessoas esperariam se o Filho de Deus se fizesse homem. É como se, de certo modo, Deus não estivesse ajudando, fazendo as coisas de uma maneira que para os homens que valorizam a aparência ficasse mais fácil de aceitar. Nós dizemos que Jesus é a revelação de Deus, é a imagem de Deus, é a manifestação de Deus, é Deus feito homem. Mas se por um lado Jesus revela Deus, por outro lado ele o oculta.
Porque quem imaginaria encontrar a Deus na figura de um homem? Quem imaginaria encontrar Deus na figura de um carpinteiro, de mãos calejadas? Quem imaginaria encontrar o infinito no finito, o eterno no tempo? O Deus encarnado, nascendo e sendo colocado numa manjedoura aqui na terra. Portanto, as aparências estão em sentido contrário. Deus, na verdade, se revelou em Cristo, por um lado, e por outro, ele se ocultou em Cristo, para que ele fosse encontrado como revelação em Cristo apenas pela fé. É a nossa fé que descobre em Cristo a revelação de Deus. Deus não se revelou aos nossos sentidos. Ele se revelou ao sentido da fé, que não é um dos 5 sentidos físicos, mas é um sentido espiritual. Então diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Esta palavra, irmãos, esta mensagem está na contramão do que os homens esperam. Paulo diz, os judeus pedem um sinal glorioso. Os gregos pedem uma sofisticação teórica, sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Deus, irmãos, quis que outro tipo de testemunho fosse o que conduz à fé. É, na verdade, o testemunho do Espírito Santo através da palavra. Por isso Paulo diz, a minha pregação, a minha palavra, não consistiu em sabedoria humana. Minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Tem uma demonstração, tem algo que traz a evidência, o conteúdo da mensagem, mas em demonstração do Espírito e de poder. É o Espírito Santo que, através da palavra, ilumina o coração dos homens, atinge as pessoas, dando testemunho interior da verdade. E se elas têm que crer, elas terão que crer pela palavra e por esse testemunho do Espírito a que dão aceitação, não por aquilo que veio. Uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos, ele disse, uns dizem que eu sou um profeta do Velho Testamento, outros dizem que eu sou Elias, vocês dizem o quê? E Pedro, tomando a frente, falando por todos, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pedro chamava-se Simão. Mas quem te revelou isso? Não foi carne nem sangue. Ou seja, não foi olhando para a minha fisionomia, não foi pela minha aparência física, que tu conheceste isso. Quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Deus quer, irmãos, que creiamos em Cristo pelo testemunho da palavra e não dos sentidos. Ou seja, se eu olhar para quem Jesus foi, nascido numa manjedoura, carpinteiro, que morreu aparentemente tão indefeso numa cruz, eu teria dificuldade de crer que ele era o Messias. Mas vendo que a palavra disse que tudo isso ia acontecer, então o que está na contramão das aparências ganha força, porque estava profetizado na Bíblia e aconteceu tal como foi dito. Deus quer que creiamos em Cristo por causa da palavra. É a palavra que faz com que os acontecimentos da sua vida ganhem testemunho de veracidade. Sejam o que ele disse que era, porque antes de ele nascer, foi profetizado todo o quadro, para que nós pudéssemos saber que era ele o Messias, saber
Qual o sentido de sua morte na cruz? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu aos discípulos de Emaús, que vinham andando, cabisbaixos. Eles tinham seguido a Cristo, o visto morrer na cruz, mas desconheciam que ele estava ressuscitado e desconheciam que era ele que estava andando com eles, o Cristo ressuscitado que caminhava com eles. Eles não levantavam os olhos, eles iam cabisbaixos, e eles falavam a Jesus sem saber que era Jesus que caminhava com eles, dizendo: olha, nós pensávamos que este homem era o Salvador, o Messias prometido, ele fez milagres, mas ele morreu numa cruz. Jesus poderia ter simplesmente chamado a atenção deles para a sua aparência física. Olha, tirar daqui talvez um capuz e sou eu que estou aqui com vocês. Mas Jesus em nenhum momento disse a eles que ele era Jesus. Falou como se fosse uma terceira pessoa. Jesus começou a citar a Escritura para eles, falando de tudo que a Escritura dizia acerca do Messias, do que ele deveria padecer e de que ele iria ressuscitar. E ele ficou com aqueles homens, mas na hora que eles estavam na refeição, partindo o pão, os homens de repente tiveram a desconfiança que aquele que falava com eles era Jesus. Quando eles foram olhar para Jesus, Jesus desapareceu. Na hora que eles foram buscar o testemunho dos sentidos para confirmar, Jesus desapareceu. Mas eles creram que era Jesus, mas não pelo testemunho dos sentidos. Um disse ao outro: era ele. Porque enquanto ele citava para nós a Escritura, o nosso coração ardia. O nosso coração ardia. Portanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não andamos por vista, andamos por fé. Os sentidos falam. Uma pessoa daltônica não vai ver certas cores. Uma pessoa usando um microfone ruim poderá fazer distorcida a qualidade da sua voz para os outros. Os sentidos podem falhar, mas a palavra de Deus não falha. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Nossa fé é baseada na palavra de Deus. E, portanto, é através do Espírito Santo que acorda os homens para a Escritura, que mostra aos homens as associações, que nós chegamos à fé. O texto aqui, entretanto, mostra o descompasso para quem olha apenas para o visível e não considera a Escritura, entre quem Jesus Cristo de fato era e o que estava parecendo ser. Então diz, no versículo de número 2, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Aqui há um testemunho poderoso do que nós pregamos como anabatistas, de que o corpo de Jesus Cristo, que se formou no ventre de Maria, não participava de sua carne e sangue, mas fora gerado por obra exclusiva do Espírito Santo. Porque aqui diz que Jesus foi saindo como raiz de uma terra seca. Obviamente que uma terra seca é infrutífera, não tem a fertilidade, mas ele era como uma raiz miraculosamente saída de uma terra seca, sem que houvesse a intervenção de uma relação sexual, ou mesmo uma contribuição do próprio corpo de Maria. Jesus foi gerado no seu ventre, e ele, feito homem, nascido de mulher, não tinha beleza nem formosura. O texto não está dizendo necessariamente que ele era feio, grotesco, mas está querendo dizer que ele não tinha nada de especial, não tinha nenhum aspecto estético que o pudesse fazer especialmente atrativo, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele,
para que nós o desejássemos, nos sentíssemos atraídos a Ele pelo fator estético. No mundo de hoje, em que as pessoas valorizam celebridades, em que as pessoas valorizam beleza estética, imagine Jesus vindo, sem ser um youtuber, sem ser uma celebridade midiática, sem uma aparência, para que fosse por ela desejado. O versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, alguma tradução diz trabalho, sofrimento de trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Entre os moradores da cidade em que Jesus cresceu, não houve uma atração por Cristo, embora lá ele tenha pregado, feito coisas. Mas os de lá não se mostraram tão abertos, por isso Jesus disse: o profeta não é bem aceito na sua própria casa. Eles se surpreendiam por causa da familiaridade. Eles diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não estão entre nós suas irmãs, seus irmãos? Este homem pode ser alguém especial. A familiaridade que tinham com Jesus no seu crescimento como homem os confundia. Em outros lugares, Jesus formou multidões que se aglomeravam em torno dele. Mas no final, as multidões disseram: crucifica-o. No final, quando estava na cruz, eram poucas as pessoas que estavam ao pé da cruz. Até seus discípulos, excluído João, o haviam abandonado. Pedro o negara, Judas o traíra. Os que passavam por ele balançavam a cabeça: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Zombavam dele, os soldados zombavam, batiam nele, o desafiavam a profetizar. Pilatos desdenhou dele, Herodes também, os sacerdotes também, até os malfeitores zombavam dele, embora um depois se arrependeu e converteu-se. Como diz o texto, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Como um de quem os homens escondiam o rosto, na cruz, tendo sido arrancado dele barba e cabelos na marra, lhe tendo sido ferida a cabeça com uma cana, atravessada com coroa de espinhos, ele já estava desfigurado, como o profeta Isaías diz em outra passagem, não tinha mais nem aparência humana, seu corpo estava flagelado. Não fizemos dele caso algum, era alguém de quem se queria esconder o rosto. Mas o texto, irmãos, indica que tudo que Jesus padeceu não era porque ele fosse um pecador ou um criminoso. Os judeus assim reputavam. No verso 4, lá no final, diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Os judeus julgavam pelo senso comum e diziam: um homem desse aí, que Deus permitiu que sofresse tudo isso, deve ter sido um terrível criminoso, para Deus não tê-lo socorrido. Os romanos o crucificaram como um criminoso. Os judeus o recusaram como um herege. Ele era tido como alguém ferido de Deus e oprimido, rejeitado por Deus. Mas a Bíblia diz aqui no verso de número 9, lá no finalzinho, não vou lê-lo todo, no finalzinho do verso 9 diz: nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías declara categoricamente que o Cristo que padeceu tudo isso, enquanto o homem nunca pecou. No final, Judas reconheceu isso: pequei contra sangue inocente. Até Pilatos, em dado momento, não viu nele crime algum, foi o que disse. Jesus uma vez desafiou os seus ouvintes: quem dentre vós me convence de pecado? E nenhum tinha de que acusá-lo. O Pai disse acerca de Jesus, quando ele saiu das águas do batismo no Rio Jordão: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nunca cometeu pecado,
nem houve engano na sua boca. Então a razão pela qual ele estava naquela cruz, estava oprimido, rejeitado, não era porque ele era um pecador que estivesse sendo punido por Deus, como parecia para aqueles que examinavam tudo apenas pela vista, sem considerar as profecias que já existiam, que davam o correto sentido do que se dava ali. E o texto diz aí a razão de ele estar na cruz, era morrendo como substituto em nosso lugar. Versos 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Note, há um descompasso aqui entre o que o povo pensava e o que Jesus fazia. O povo pensava nele como um aflito e ferido de Deus e oprimido por Deus. Mas verdadeiramente o que era que lá se dava de verdade é que ele estava tomando sobre si as nossas enfermidades, levando sobre si as nossas dores, morrendo como substituto. É interessante a palavra verdadeiramente. Tem gente até hoje que diz, não, a Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados, mas no sentido de que ele queria dar um exemplo para nós de resignação, mostrar algo contrário ao que alguém faz quando peca, dar uma lição de amor. Ele morreu como um mártir. A Bíblia diz claramente que ele morreu em expiação pela culpa. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu levando sobre si as nossas iniquidades, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele não foi ferido por causa de um pecado dele, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. Que paz, pastor? Paz com Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque nós estávamos no tribunal de Deus como réus. Porque Deus, o juiz, tinha que nos sentenciar ao inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Esse seria o nosso destino. Mas ele recebeu a sentença que era para nós, fez-se maldição por nós, levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, tomou sobre si as nossas iniquidades. Então o castigo que ele sofria era o que nós merecíamos, era o que era para nós. E o castigo que ele sofreu nos trouxe a paz, a reconciliação com Deus. Em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos agora paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. É através da quitação da dívida que tínhamos com Deus no sangue da cruz, que agora o crente pode dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que podemos afirmar que em seu sangue temos a remissão dos nossos pecados, que o seu sangue nos purifica de todo pecado. O castigo que nos traz a paz. Hoje grupos se reuniram para tomar a ceia do Senhor. Veja a perfeição da Bíblia. Porque Jesus, quando quis estabelecer um símbolo memorial de seu sacrifício, para nós sempre estarmos recordando, escolheu como elementos o pão que ele partiu, dizendo significar o seu corpo, e o vinho. Por que ele escolheu pão e vinho? A resposta está aqui no que lemos. No versículo de número 5, diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O trigo era moído para fazer o pão. Então, falando aqui do sofrimento de Jesus, é dito que ele foi moído. É a ilustração
do trigo sendo esmagado, quebrado, para a feitura do pão. E diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Como é que ele fazia naquele tempo o suco da uva, o vinho, com as mulheres pisando as uvas no lagar, esmagando as uvas e deixando correr o suco? Aqui o texto diz: ele foi moído e ele foi pisado, indicando até o símbolo do pão e do vinho para a sua morte vicária. Entretanto, há algumas partes poderiam dar uma ideia errada nesse texto, de que o Pai pegou Jesus e ele, o Pai, simplesmente deliberou lançar Jesus para a cruz em nosso lugar, porque fala no versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Há passagens aqui que dão a entender que o Pai o colocou lá. Será que o Pai colocou uma vítima inocente naquela cruz por nós, sem que ela o quisesse de maneira nenhuma? Jesus quis ir para a cruz. Sua morte foi sua escolha. Ele não estava lá de mau grado. Foi Jesus que disse ao Pai: eis-me aqui para fazer a tua vontade, como é dito lá na carta aos Hebreus, citando uma parte do Velho Testamento. Diz aqui o texto bíblico, no versículo de número 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Essa expressão, não abriu a sua boca, mostra que ele estava lá resignado. Ele não estava lá exasperado, ele estava lá tendo escolhido. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Não reclamou da situação, porque foi voluntariamente. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para tomá-la de volta. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele disse aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelos amigos. A morte de Jesus foi voluntária. E mais, ele não morreu por nós, porque nós nos convertemos a Deus. E então ele disse: essas pessoas estão arrependidas do que fizeram, se converteram a Deus, eu vou morrer por elas, a fim de que elas possam ter paz com Deus. Não, ele morreu por nós, como diz Paulo aos Romanos, sendo nós ainda pecadores. Mesmo os do Velho Testamento que se converteram através da sua morte, que foi a eles prenunciada, como base da aceitação deles perante Deus, e eles confiaram nisso. Se nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu a seu tempo pelos fracos, morreu pelos ímpios, não morreu porque merecíamos. Diz aqui o texto no versículo de número 6 do capítulo 53 de Isaías: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, mostra a concepção miraculosa de Jesus, uma raiz que sai de terra seca. Mostra a rejeição de Jesus pelos judeus e pelos romanos. Mostra que ele foi simples, nascido numa manjedoura, homem carpinteiro, como diz aqui, um homem sem aparência, sem status terreno. O texto mostra, meus irmãos, que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O texto mostra que na sua boca não se achou engano e que ele não cometeu injustiça, era o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. E mostra que ele morria levando os nossos pecados.
Como diz aí no verso 6, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No versículo de número 10 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Portanto, ele morreu fazendo expiação pela culpa. Há algumas coisas aqui profetizadas que não têm maior significado. Elas estão profetizadas só para que as pessoas pudessem claramente reconhecer Jesus quando ele viesse. Diz aqui no versículo 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus foi para um sepulcro de José de Arimateia, que era um homem de posses, e ficou em meio à sepultura de pessoas ímpias, embora ele fosse justo. É um detalhe que é dito só para ficar inequívoco, que o texto era sobre Jesus. E diz aqui o versículo de número 10, que eu releio: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Quem é a posteridade de Jesus? Somos nós que cremos. A Bíblia diz que ele se apresentará ao Pai dizendo: eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Nós somos a posteridade. Nós somos aqueles que em Cristo fomos regenerados. Jesus, tendo ressuscitado ao terceiro dia, se tornou cabeça de uma nova humanidade. Nós todos somos considerados como estando em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim como Adão foi o tronco da humanidade que faliu, Jesus é o tronco da humanidade redimida, dos crentes. Quando alguém entrega seu coração a Jesus, não apenas tem os seus pecados perdoados, mas ele que estava em Adão agora está em Cristo e é uma nova criatura em Cristo. Nós somos a posteridade mencionada aqui. Quando o texto diz que ele verá a sua posteridade, fica claro que ele ressuscitaria. Em nenhum lugar aqui é mencionada explicitamente a ressurreição, mas ela está subentendida, porque ele que faria expiação pelo pecado depois iria ver o resultado do seu trabalho, iria ver a sua posteridade. Por isso que diz: ele prolongará os seus dias, ele não terminará na morte, ele vai ressuscitar dentre os mortos, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, então vai ressuscitar para ver o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isso prova que Jesus olhou para o que ele fez da cruz após a ressurreição e reconheceu que o feito ali, irmãos, foi satisfatório. Lá na cruz ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ao terceiro dia o Pai o trouxe dentre os mortos, foi este ato para confirmar que Deus havia aceito a morte de Jesus por nós na cruz do Calvário, como sacrifício completo e perfeito. Na carta aos Hebreus é dito por diversas vezes que nós não estamos mais como os judeus do Velho Testamento com necessidade de oferecer sempre sacrifícios, porque isso Jesus fez de uma vez para sempre. A igreja romana cai numa heresia gravíssima, prejudicial a todo o ensino bíblico da salvação, quando ela diz acreditar que quando o padre consagra a hóstia, ela transubstancia-se, muda-se literalmente no corpo de Jesus, e o cálice transubstancia-se, o vinho nele contido no sangue de Cristo. E disse que ali, sobre aquela mesa que chamam de altar, o sacerdote oferece a Deus novamente o sacrifício de Cristo, que é renovado ou repetido. Já que a hóstia e o cálice estão separados, corpo e sangue separados, há uma morte ali. Mas a igreja romana nunca explica como é que há uma renovação da morte de Jesus, uma repetição da morte de Jesus, e não há a repetição da sua ressurreição.
Então ele está sempre morrendo e não tem algo que estabeleça, se ele está morrendo, uma renovação de sua ressurreição. Mas o que a Bíblia nos ensina é que quando Jesus ressuscitou, foi para não morrer mais, como diz a Bíblia. Ele agora ressurreto não morre mais. A Bíblia diz que ele está numa vida indissolúvel. Ele vive sempre, não para morrer, mas para interceder por nós. O Cristo que ressuscita, dá na sua ressurreição testemunho de que sua morte foi aceita. Ele foi entregue, diz Paulo aos Romanos 4, pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Porque fala pelo conhecimento, porque pela presciência de Cristo, que é Deus e que conhece passado e presente e futuro, ele da cruz antevê aqueles que hão de se converter. E a Bíblia mostra que a justificação nossa diante de Deus não é pelas nossas obras, porque diz que ele levou os nossos pecados, e quando diz que ele nos justificará, diz o meu servo, o justo. Não somos nós que somos justos, é ele nos justifica com a sua justiça. Assim como na cruz ele levou as nossas maldades e transgressões para expiar a culpa, assim também, tendo deixado na cruz os nossos pecados aniquilados, ele agora reaparece ressurreto naquilo que ele é por sua própria vida digna e santa. E essa justiça própria dele, essa santidade dele, ele atribui aos que creem, assim como os nossos pecados foram atribuídos a ele na cruz. A Bíblia diz que ele justificará. A Bíblia diz que ele é o justo. Então ele nos justifica com a sua justiça. Porque o meu servo, com seu conhecimento, o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Note por que ele justifica. Não é porque nossas obras merecem, é porque os nossos pecados ele os levou sobre si. No verso 12 tem uma linguagem militar, de guerra. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Aqui está a se falar, irmãos, numa linguagem militar, de guerra. Vencido o exército, agora se vai repartir os despojos. E aqui diz que vai repartir com os poderosos, com os co-vencedores. Está falando de nós. Jesus é aquele que ganhou de volta o que foi perdido em Adão. Tomou de Satanás tudo que havia sido roubado da humanidade. Agora ele vai nos chamar e vai distribuir entre nós. Nós somos os poderosos agora, vamos julgar até os anjos, como diz a Bíblia. Reinaremos com ele. Nós seremos a sua cavalaria quando ele voltar para estabelecer o seu reino. Nós participaremos da sua vitória, do seu reinado. Nós iremos julgar os anjos com ele. Ele repartiu conosco as bênçãos retomadas. O crente é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porquanto ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Quanta insistência nisso, irmão. Ele levou os nossos pecados, ele levou, ele pagou, ele se ofereceu em expiação pela culpa, intercedeu pelos transgressores. Não é Maria que intercede por nós, não é Francisco de Assis, é Jesus. Ele intercedeu pelos transgressores. Pedro, no Novo Testamento, aplicará claramente essas palavras aqui a Cristo. Lá na primeira epístola de Pedro 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, no verso 22, está citado o texto de Isaías, que diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. É a citação que prova que Jesus era inculpável. Mas veja agora os versos 24 e 25, levando ele mesmo, pessoalmente, em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro,
para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Lá diz que nós andávamos como ovelhas desviadas e desgarradas, mas agora veja o efeito da cruz, verso 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia! Como a Bíblia é perfeita, irmãos, como é inequívoco esse evangelho. Lê Isaías e vê o cumprimento, é mais persuasivo do que ver um milagre, do que ver um morto ressuscitar. Se não creem na lei e nos profetas, não crerão nem que um morto ressuscite dentre os mortos. É a palavra que dá testemunho de si mesma. É a palavra mais convincente do que os sentidos, pela sua exatidão, pelo seu cumprimento. As pessoas viam um Jesus simples, um carpinteiro, um homem de uma família simplória, mas através da palavra nós descobrimos que dentro daquele homem estava Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. C.S. Lewis mostrou alegoricamente isso de uma forma fenomenal nas suas crônicas de Nárnia, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ninguém acredita na Lúcia, que é a menina da história, porque ela disse que abriu um guarda-roupa, entrou no guarda-roupa e lá dentro tinha um outro mundo. Como é que um mundo gigantesco do qual ela falava poderia caber dentro de um guarda-roupa? Como é que dentro daquele homem simples que é Cristo estava Deus? A Bíblia Sagrada diz que ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. O véu que nos separa de Deus estava naquele momento em seu corpo. E quando seu corpo foi dilacerado na cruz, o véu foi rasgado. E a Bíblia diz que nós atravessamos pelo véu da sua carne. Está escrito lá em Hebreus, nós temos um novo caminho inaugurado no véu da sua carne. É o guarda-roupa que nos leva a Nárnia. Quando atravessamos o véu da sua carne, nós descobrimos um outro mundo. Nós descobrimos a reconciliação com Deus. Nós nascemos de novo e entramos no reino. Nós desfrutamos de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Naquele homem atravessado pela cruz, os romanos viram um criminoso a mais sendo morto, os judeus um falso Messias que mostrou-se incapaz de defender-se dos romanos, mas ali nós vemos, irmãos, a porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, com ousadia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentro de um guarda-roupa, na literatura, podia existir um outro mundo fenomenal, mas na vida real, por intermédio de Cristo, existe um mundo mais verdadeiro do que este, porque este vai passar, vai ser destruído pelo fogo, mas aquele que você descobre por meio de Cristo é o que vai perdurar e triunfar no final em novos céus e nova terra. Vamos ficar de pé.